você já sabe, esta é mais uma aula do programa Fique em Casa Aprendendo. Embora a maioria de vocês já esteja na escola, certo? Então, esta é mais uma aula, como eu já disse, do programa Fique em Casa Aprendendo, comigo, Cacau Sotero. Língua portuguesa, mas vamos trabalhar literatura. Você sabe que a disciplina língua portuguesa é dividida, né? Literatura, redação, e a gente vai falar de produção literária. Qual escola ou qual movimento ou qual estilo literário? Vocês sabem que essas três denominações são aceitas. Um outro autor não gosta do termo escola, porque acha que fica uma coisa muito categorizada, muito engessada, muito limitada. Então, vamos trabalhar o parnasianismo aqui no Brasil, o parnasianismo brasileiro. O contexto histórico, né, como se deu o parnasianismo aqui no Brasil, as características desse parnasianismo e, claro, alguns autores e respectivas obras, tá certo? Bom, aqui nós temos uma figura, né? E a gente percebe que essa figura aqui é recheada de figuras, né? É uma figura recheada de figuras. Duas palavras usadas em contextos diferentes. Uma imagem, vai ficar melhor assim, uma imagem recheada de figuras angelicais, figuras, olha só, tem anjos, tem ninfas, é algo que se remete à mitologia. Onde a gente vê isso? Lá na era clássica, classicismo, lembram? Nós fizemos uma aula de viagem ao classicismo justamente para entender o parnasianismo. O parnasianismo é um estilo literário que prega a arte pela arte, o culto ao belo, a forma, sem aquela preocupação de caracterizar a sociedade, como era o caso do realismo. Por que eu estou falando isso? Porque o parnasianismo acaba sendo contemporâneo do movimento realista. Agora, uma coisa comum, o parnasianismo vem se contrapor ao romantismo, tá bom? Onde nasceu o parnasianismo? Nós já sabemos, na França, em 1866. Por que nós nos atemos às datas? Por causa dos acontecimentos, né, dos fatos históricos que tornam aquele período peculiar. Os acontecimentos históricos, né, os fatos históricos, eles vão influenciar diretamente no comportamento da sociedade, na economia de um país, né? Isso é óbvio. Então, por que a gente fala das datas? Por causa dessa associação com os fatos históricos. A publicação de Parnasse Contemporain, né? Olha que eu falando uma linguagem francesa. Parnaso contemporâneo. Nós já sabemos por que Parnaso, por causa do monte lá, tá? Que teria sido seria visitado por deuses, né? E essas divindades, e os poetas iam para este monte, né? Para receber uma inspiração divina para escrever suas obras. Então, esse Parnasse contemporâneo, que é o Parnaso contemporâneo, teve como prioridades o culto à forma, como eu já falei, a arte pela arte, o belo, o perfeito. Então, aquilo que é perfeito tem a ver com divindade, né? Você já viu alguma figura, né, alguma imagem angelical onde tem algum anjo feio? Só o demônio, né, que também é um anjo, que é caído. Mas nós não vemos essas representações demoníacas nessas obras. Nós só vemos aquilo voltado para o etéreo, para o céu, para o belo, para o angelical, para o delicado. Então, o parnasianismo traz essa proposta. A objetividade temática e o distanciamento de questões de cunho social. Por isso que eu citei o realismo, né? O realismo se contrapõe ao romantismo, o parnasianismo também. Mas o realismo traz nas suas obras aquele comportamento criticado de uma sociedade doente, uma sociedade hipócrita, por exemplo, né? Como, por exemplo, o adultério, que era algo que acontecia, mas ninguém falava nada. Então, as obras realistas trazem essas mazelas que ficavam ali debaixo do tapete da sociedade atual. Então, o parnasianismo não
traz, não foca nessas questões de cunho social. Comportamento, se está tendo adultério, não tem nada a ver. Não vou falar disso, eu vou falar do belo, da arte, daquilo que é perfeito. Então, semelhantemente ao realismo, foi um movimento de oposição ao romantismo, que já estava em declínio, né, em franco declínio, ou seja, não estava mais no seu auge. Todas essas escolas literárias, elas tiveram um momento assim de ápice, de apogeu, de efervescência mesmo cultural, mas depois, quando surgem outros autores com propostas contrárias àquelas defendidas, no caso do romantismo, aí os próximos autores eles começam a estudar aquele movimento e trazer para nós, em suas produções, algo mais voltado para a escola que vai se opor à anterior. Então, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo. Então, são movimentos, né, realismo, naturalismo, parnasianismo, acabam sendo estudados como contemporâneos participantes da mesma época, tá certo? Esse movimento francês, a gente já sabe que o parnasianismo nasceu na França, tem cunho o quê? Poético contemporâneo do realismo e naturalismo. Acabei de falar, né? Mesma época. Não é no mesmo dia, não é no mesmo tempo, mas é na mesma época. Porque o movimento literário, Chuchus, dura séculos, né? Tem movimentos literários que vão durar um tempo bem extenso. Então, só que assim, vai passando o tempo, vai havendo assim, mudanças de pensamento. Isso acontece com todo mundo, né? O pensamento ele evolui, ele se constrói, ele se reconstrói, ele se reconfigura, não é assim? Surgiu para contrapor-se ao romantismo que eu acabei de falar, predominantemente resgatando a descrição detalhada de assuntos universais. O nome parnasiano deriva do termo da mitologia, Parnaso, que eu acabei de falar aqui há pouco. É um movimento que tinha princípios baseados na arte pela arte, né, o culto da arte pela arte, que ressaltava o refinamento através da independência artística. Então, quando você quiser usar um predicativo para uma pessoa, você olha aquela pessoa ela é delicada, ela gosta, isso trazendo para o nosso dia a dia, né? O gosto, gosta de músicas que tenham letras bem elaboradas, gosta de músicas clássicas. Você pode até dizer que essa pessoa é parnasiana, né? E eu também já disse que é um pouco assim de mau gosto nós ficarmos criticando certas letras de música que não se afinam bem com o nosso gosto musical. Por quê? Porque o gosto é educado. Então, cada pessoa acaba, de acordo com o meio que vive, se afinando, se familiarizando, né, com determinados tipos, gostos musicais e outras não simpatizam. Mas isso não quer dizer que um esteja certo e o outro errado, tá bom? Mais uma vez, contemporâneo do realismo e do naturalismo, o parnasianismo é um herdeiro de quê? Das escolas de ciência, do cientificismo, do determinismo, do positivismo de Augusto Comte, aquelas teorias que foram ascendentes na época da Revolução Industrial. Lembram? Esse momento de efervescência dentro da tecnologia tinha como pano de fundo a ciência, né, se aprofundando, avançando, o determinismo, o positivismo, quando no último quarto do século XIX, último quarto, então você pega 100, vai dividir por 4, e aí você vai ter 250 anos, não é assim? 250 mais 250 não dá 500? E mais 500 vai dar um século. Então, nos 250 anos finais do século XIX, olha só, a gente tem tudo isso aqui durante 250 anos. Então, é muito tempo. Quando nós estudamos as escolas literárias, né, os movimentos literários ou estilos literários, nós estamos falando de épocas. Como eu disse, pode ser falar até de séculos. Porque quando eu tenho um quarto de século, eu tenho pelo menos 250 anos, é muito tempo.
Então, nessa época se popularizou os ideais positivistas de Augusto Comte, aquilo que eu posso provar é uma verdade, aquilo que eu não posso provar eu não tenho como verdade, o método científico como único meio de se chegar ao conhecimento e ao progresso. Hoje em dia, muita gente desenvolve teorias, propagam essas teorias, escrevem em suas redes sociais, fazem movimentos, fazem lives, mas não tem nenhuma comprovação científica. E hoje em dia a gente vê muito isso. Se você pode provar, você está se referindo, acabei voltando aqui, não é isso? Se referindo a algo positivo. Então, positivismo, gente, ele tem disso, de você comprovar aquilo que você diz. Burguesia industrial, a gente sabe que a burguesia se destacou na época do romantismo, ela vai tomando espaço, e aqui eu tenho a burguesia industrial, por quê? Por causa da reforma não, gente, da Revolução Industrial, que se consolidava no poder. Então, eu tenho um movimento, uma revolução industrial, eu tenho uma classe social que ascendeu, né, que subiu nessa época, a burguesia, então agora ela está se adequando ao novo meio tecnológico. E surgiu aí o proletariado, a classe trabalhadora explorada por consequência da luta de classes. Então isso é histórico, até hoje as classes menos favorecidas são exploradas por aqueles que têm mais dinheiro, isso é histórico no Brasil. Temas relacionados a acontecimentos sociais e históricos não eram abordados pelos autores parnasianos. Então, esse meio aí de luta das classes sociais, se era mais bem, se era explorada, se não era, Parnasiano não estava a fim de falar disso. Falava só da arte, tá? Que é a figurinha. Então, olha só. Já sabemos que Parnaso é a montanha da Grécia, consagrada a Apolo e às musas, as ninfas, tá bom? Aqui no Brasil, foi um movimento literário que revelou grandes nomes da nossa poesia. O parnasianismo só teve produção na poesia. Olavo Bilac, Goulart de Andrade, Teófilo Dias, Raimundo Correia e outros escritores que tinham em comum o gosto pela estética das rimas. Aquela rima lá da era clássica volta a ter espaços nas produções dos poemas. Rima rica, rima, né, o nome está dizendo, tinha que ter rima. O que é uma rima rica? É uma rima bem elaborada, diferente da rima pobre. Você intercalar as palavras, no final de cada verso, uma palavra, o primeiro verso vai rimar com o quarto, o segundo vai rimar com o terceiro, rima entre os versos, dentro das palavras que estão lá no meio do verso. Então, toda essa elaboração é trabalhada novamente no parnasianismo. Olha um exemplo aqui, ó. No Brasil é também conhecido como alexandrino clássico ou alexandrino francês, sendo um tipo de verso aparente em poesias, bem trabalhadas gramatical e foneticamente. Olha esse aí, ó. Olha na tua tela. No zimboril transparente do Guanabara ditoso, expande listões de lume, da noite o astro formoso. Olha aí em destaque as sílabas, as últimas sílabas, as penúltimas sílabas ou as últimas sílabas poéticas de cada verso. Tá? E os 4 versos aqui tem 7 sílabas poéticas, olha. Uma no zimboril transparente. A gente só conta com a última sílaba tônica de cada palavra. A gente só vai até a última sílaba caso aquela palavra seja oxítona. Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Então, nesse caso, minha terra tem palmeiras, eu vou só até o mei. Onde eu canto sabiá, eu vou até o A, que é a última sílaba. Então, aqui é só um exemplo dessa perfeição, desse modelo clássico, trazido aqui pelo parnasianismo. No seu início, ele se espelhava no que foi defendido, apresentado na França, com características próprias pelo verso alexandrino, que eu acabei de mostrar. Os versos com essa classificação são compostos de 12 sílabas poéticas também,
sendo o segundo verso mais longo. Aí, gente, é uma questão de metrificação que você já estudou, a gente trouxe aqui só para relembrar. O primeiro poeta brasileiro que utilizou o verso alexandrino foi nada mais, nada menos que Machado de Assis, que se destaca no realismo, embora as suas publicações iniciais tenham características românticas. Olha ele já pulando aqui para o parnasianismo. Tendência ao pessimismo e ao sensualismo, sobretudo das mulheres, sem se desprender da objetividade, como no parnasiano francês. Então, característica aqui do parnasianismo brasileiro. Os poetas buscavam o sentido por meio da perfeição estética e compartilhavam de crença de que o homem estava preso à matéria. A beleza da poesia deveria ser alcançada através do rigor e da forma, deixando inspiração em segundo plano. Então, a poesia apresentada, o poema apresentado, tinha mais preocupação com aquilo que você ia ver, como eu coloquei há pouco o verso alexandrino, em relação às sílabas poéticas, em relação à disposição das rimas, muito mais do que essa questão de sentimentos. Tá? Da função emotiva da linguagem. O que mais? Ideal positivista, como nós já falamos, o positivismo de Augusto Comte, valorizando a objetividade da ciência, defendendo que a palavra deveria ser objeto do poema. Escrever arte e acabou a história, tá bom? Inspiração na poesia realista de Charles Baudelaire e do precursor do parnasianismo no mundo. A beleza da poesia deveria ser alcançada através do rigor, como eu já falei, da forma, disposição das sílabas poéticas dentro dos versos. Esteticamente, era o que se queria. A estética tinha que ser perfeita, que era uma das principais marcas desse estilo. As obras vão demonstrar preocupação com a metrificação. Já sabem, rima, verso, sílaba poética. E a beleza da poesia deve ser alcançada através do rigor, a gente já viu isso aí. Autores. Aqui eu tenho Alberto de Oliveira, tá? Ele é o pseudônimo do poeta, professor farmacêutico brasileiro. Você vai ver que os autores sempre tinham mais de uma formação. Eles eram professores, advogados, eles eram químicos, advogados, professor, eles eram dramaturgos, escritores, professores, advogados, então eles passeavam por essas profissões. Ele é considerado o líder do parnasianismo aqui no Brasil. Olha o que ele foi. Secretário estadual de Educação, membro honorário da Academia de Ciências de Lisboa e imortal fundador da Academia Brasileira de Letras. Deve-se a ele aqui, tá bom? Aqui a gente tem o Olavo Bilac, tá? Eu até trouxe essa figurinha em outra aula, nem citei o nome dele, para ver se vocês conheciam, mas está aqui o Olavo Bilac. Ele ganhou reconhecimento por se dedicar à literatura nacional e por ter sido responsável pela criação da letra do nosso hino nacional e também, aliás, hino, a bandeira do Brasil, tá bom? Ganhou reconhecimento, já falei. Ele tem poemas populares como Via Láctea, eu também trouxe um trechinho na aula passada. Língua portuguesa. E aqui, ó, orar direis, ouvir estrelas. Eu trouxe até a música do Belchior para fazer esse contraponto com a obra do Olavo Bilac. O Belchior cantou orar direis, ouvir estrelas. Certo, perdeste o senso e eu vos direi, no entanto. O Olavo Bilac é citado aí a questão da intertextualidade na música do Belchior. Eu tenho o Raimundo Correia, que é o Raimundo da Mota de Azevedo Correia. Ele é escritor da obra, né, do livro Primeiros Sonhos, e também foi somente em 1883, por meio de sinfonias, que ele passou a ser considerado um dos destaques do parnasianismo no Brasil, tá certo? Então, já sabe, parnasianismo tem a ver com perfeição, estética e, claro, os poemas são dispostos em rimas bem elaboradas. A questão da versificação e metrificação são bem mais importantes que os sentimentos do eu poético, do eu lírico, tá bom? Esse parnasianismo vai se estender até a Semana de Arte Moderna, que você vai estudar no 3º ano, mas isso não te impede de saber que foi o momento onde o movimento passou a ser considerado fora de moda, e aí
foi o motim para o enfraquecimento desse parnasianismo e começar um grande movimento literário no Brasil e no mundo, a partir da Semana de Arte Moderna, que é o então modernismo, um momento de crash, um momento de quebra e um momento de refiguração total na história da nossa literatura. E eu fico por aqui. Compliquei?